Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal novamente. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro Alice no País das Maravilhas e eu vou ler para vocês o capítulo 8, O Campo de Croquete da Rainha. Uma grande roseira crescia junto à entrada do jardim. Suas flores eram brancas, mas 3 jardineiros estavam à sua volta, pintando-as de vermelho. Alice achou aquilo curiosíssimo e aproximou-se para observá-los. Quando ia chegando, ouviu um deles dizer: "Veja lá, Cinco, pare de salpicar toda essa tinta desse jeito." "Não pude evitar", disse Cinco, mal-humorado. "O Sete deu um safanão no meu cotovelo." Ao que o Sete ergueu os olhos e ironizou: "Isso mesmo, Cinco. Jogue sempre a culpa nos outros." "Era melhor você ter ficado calado", devolveu o Cinco. "Ainda ontem ouvi a rainha falar que você merecia ser decapitado." "Por quê?" Quis saber o que falara primeiro. "Não é da sua conta, Dois", foi a resposta do Sete. "É sim, é da conta dele", disse o Cinco. "E vou contar para ele. É porque levou bulbos de tulipas para a cozinheira em vez de cebolas." O Sete jogou seu pincel no chão e ia começando a dizer: "Bem, de todas as injustiças", quando bateu por acaso o olho em Alice, parada ali, observando-os, e se calou de repente. Os outros também olharam em volta, e todos fizeram reverências profundas. "Poderiam me dizer", perguntou Alice, um pouco tímida, "por que estão pintando essas rosas?" Os Cinco e o Sete nada responderam, mas olharam para o Dois. Este começou falando baixo: "Ora, o fato, senhorita, é que aqui deveria ter sido plantada uma roseira de rosas vermelhas. Plantamos uma de rosas brancas por engano. Se a rainha descobrir, todos nós teremos nossas cabeças cortadas. Assim, senhorita, estamos nos virando como podemos, antes que ela chegue." Para, nesse momento, os Cinco que estiveram olhando aflito pelo jardim exclamou: "A rainha! A rainha!" E imediatamente os 3 jardineiros se jogaram de bruços no chão. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice olhou em volta, ansiosa por ver a rainha. Primeiro vieram 10 soldados carregando paus. Tinha todos os mesmo formato dos 3 jardineiros. Eram alongados e chatos, com as mãos e os pés nos cantos. Em seguida, os 10 cortesãos. Estes estavam enfeitados com losangos vermelhos da cabeça aos pés. Caminhavam 2 a 2, tal como os soldados. Atrás vieram os infantes reais. Eram 10. Os queridinhos iam saltitando alegremente de mãos dadas aos pares. Estavam todos enfeitados com corações. Depois vinham os soldados, na maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o Coelho Branco. Falava depressa, nervosamente, sorria de tudo que era dito e passou sem anotar. Seguia-os o valete de copas, transportando a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho. E por fim, fechando esse grande cortejo, vieram o rei e a rainha de copas. Alice teve muita dúvida quanto à conveniência de se deitar de bruços como os 3 jardineiros, mas não conseguiu se lembrar de jamais ter ouvido falar de uma regra dessas em cortejos. Aliás, de que servia um cortejo, pensou, se todos estivessem de ficar de bruços sem poder vê-los. Assim, continuou onde estava e esperou. Quando o cortejo passou diante de Alice, todos pararam e a fitaram, e a rainha disse num tom severo: "Quem é essa?" A pergunta foi dirigida ao valete de copas, que em resposta apenas se curvou e sorriu. "Idiota", disse a rainha, jogando a cabeça para trás com impaciência. E voltando-se para Alice, continuou: "Qual o seu nome, criança?" "Meu nome é Alice, para servir a vossa majestade", disse Alice, muito polidamente, mas acrescentou com seus botões: "Ora, não passa de um baralho, não preciso ter medo deles." "E quem são esses?" quis saber a rainha apontando os 3 jardineiros deitados em volta da roseira, pois, como estavam de bruços e tinham nas costas o mesmo padrão que o resto do baralho, ela não tinha como saber se eram jardineiros, soldados, cortesões ou 3 dos seus próprios filhos. "Como eu poderia saber?" disse Alice, surpresa com a própria coragem. "Isso não é da minha conta." A rainha ficou muito rubra de fúria e, depois de fuzilá-la com os olhos por um momento, como uma fera selvagem, gritou: "Cortem-lhe a cabeça! Cortem!"
Disparate, disse Alice decidida, alto e bom som, e a rainha se calou. O rei pôs a mão em seu ombro e disse timidamente: Pense bem, minha cara, é apenas uma criança. A rainha se esquivou, enraivecida, e disse ao valete: Vire-os para cima. O valete assim fez, muito cuidadosamente com um pé. Levantem-se, disse a rainha em voz alta e esganiçada. Instantaneamente, os 3 jardineiros pularam de pé e começaram a fazer mesuras para o rei, a rainha, os infantes reais e todos os demais. Parem com isso, berrou a rainha. Estão me deixando tonta. E voltando-se para a roseira, o que andaram fazendo aqui? Que seja do agrado de vossa majestade, disse o 2, num tom muito humilde, pondo um joelho no chão enquanto falava. Estávamos tentando... Entendo, disse a rainha, que nesse meio tempo estivera examinando as rosas. Cortem-lhe as cabeças! E o cortejo foi adiante. 3 dos soldados ficaram para trás para executar os desventurados jardineiros, que correram para Alice em busca de proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, e os enfiou num grande vaso de flores que estava ali perto. Os 3 soldados andaram ao léu por 1 ou 2 minutos à procura deles, e em seguida saíram tranquilamente atrás dos outros. Cortaram-lhe as cabeças? Gritou a rainha. As cabeças rolaram para o deleite de vossa majestade. Os soldados gritaram em resposta. Muito bem, gritou a rainha. Sabe jogar croquet? Os soldados ficaram em silêncio e olharam para Alice, pois evidentemente a pergunta era para ela. Sim, gritou Alice. Então venha, urrou a rainha. E Alice se juntou ao cortejo, muito curiosa do que iria acontecer em seguida. É um lindo dia, disse uma voz tímida ao seu lado. Ela estava caminhando junto ao coelho branco, que espiava seu rosto com ansiedade. Lindo, concordou Alice. Onde está a duquesa? Psst, disse o coelho, falando depressa e baixinho. Olhou aflito por sobre o ombro enquanto falava. Depois, na ponta dos pés, a boca junto à orelha de Alice, cochichou. Foi condenada à morte. Por quê? Disse Alice. Você disse que pena? O coelho perguntou. Não disse, respondeu Alice. Não acho que isso seja uma pena. Disse por quê? Deu um sopapo nas orelhas da rainha. O coelho começou. Alice soltou um gritinho de riso. Psst, sussurrou o coelho amedrontado. A rainha vai ouvir. Sabe, ela chegou muito atrasada. E a rainha disse... Todos para os seus lugares! Esbravejou a rainha. E foi um corre-corre de gente para todo lado, uns tropeçando nos outros. Em 1 ou 2 minutos, porém, estavam a postos e o jogo começou. Alice pensou que nunca vira um campo de croquet tão curioso na sua vida. Era cheio de saliências e buracos. As bolas eram ouriços vivos, os malhos flamingos vivos, e os soldados tinham que se dobrar e se equilibrar sobre os pés e as mãos para formar arcos. A maior dificuldade, Alice achou, a princípio, era manobrar seu flamingo. Conseguia aninhar o corpo dele bastante confortavelmente debaixo do braço, com as pernas penduradas para fora, mas na maioria das vezes, justamente quando tinha conseguido fazê-lo retesar bem o pescoço e ia dar uma tacada no ouriço com a cabeça dele, ele se revirava todo e a fitava com expressão tão perplexa que ela não conseguia deixar de cair na gargalhada. E quando tinha conseguido fazê-lo baixar a cabeça e ia tentar de novo, era exasperante constatar que o ouriço se desenroscara e estava se arrastando para longe. Afora tudo isso, geralmente havia uma saliência ou um buraco na direção em que ela queria lançar o ouriço. E como os soldados dobrados estavam a todo instante se levantando e caminhando para outras partes do campo, Alice logo chegou à conclusão que aquele era realmente um jogo muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar sua vez, discutindo sem parar e disputando os ouriços. A rainha logo ficou enfurecida, indo de um lado para o outro, batendo o pé e gritando: cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela! A intervalos de cerca de 1 minuto. Alice começou a sentir muito apreensiva. Era verdade que até agora não tivera nenhum conflito com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer instante. E nesse caso, pensou, que seria de mim? Eles são horrivelmente chegados a decapitar as pessoas aqui. O que me admira é que ainda sobre alguém vivo. Estava olhando em volta, procurando um meio de fugir e pensando se conseguiria escapar sem ser vista.
quando notou uma curiosa aparição no ar. De início, ficou muito intrigada, mas depois de observar por 1 ou 2 minutos, concluiu que era um sorriso e disse para si mesmo: "É o gato. Agora eu vou ter com quem conversar." "Como vai passando?" disse o gato, assim que teve boca suficiente para falar. Depois de esperar até os olhos aparecerem, Alice fez um aceno de cabeça. Não adianta falar com ele, pensou, antes que as orelhas apareçam, pelo menos uma delas. Mais 1 minuto e a cabeça toda surgiu. Alice pôs seu flamingo no chão e começou a descrever o jogo, muito contente por ter alguém para ouvi-la. O gato, ao que parecia, achou que havia bastante de si à vista e mais nada apareceu. "Não acho que jogue nada limpo", Alice começou num tom bastante queixoso. "E todos brigam horrivelmente que não se consegue ouvir a própria voz. E parece não ter nenhuma regra em particular. Pelo menos, se tem, ninguém a segue. E depois todas as coisas são vivas. E você não faz ideia da confusão que isso dá. Por exemplo, o arco que eu tinha de transpor em seguida está lá do outro lado do campo. E bem na hora que eu joguei meu ouriço contra o da rainha, o ouriço dela saiu correndo ao ver o meu chegando." "O que acha da rainha?" perguntou o gato em voz baixa. "Não acho nada", disse Alice. "É tão extremamente..." Nesse instante, percebeu que a rainha estava logo atrás dela, ouvindo. Então continuou: "Provável que ela vença. Que mal vale a pena terminar o jogo." A rainha sorriu e se afastou. "Com quem está falando?" indagou o rei. Aproximou-se de Alice, olhando para a cabeça do gato com muita curiosidade. "É um amigo meu, um gato", disse Alice. "Permita-lhe que eu lhe apresente." "Não gosto nada da cara dele", falou o rei. "Contudo, ele pode beijar a minha mão se quiser." "Prefiro não", respondeu o gato. "Não seja impertinente", disse o rei, "e não me olhe desse jeito." Pôs-se atrás da Alice enquanto falava. "Um gato pode olhar para um rei", disse Alice. "Li isso em algum livro, mas não me lembro qual." "Bem, ele deve ser banido", decidiu o rei com muita firmeza, e chamou a rainha, que estava passando nesse momento. "Minha cara, quero que mande banir este gato." A rainha só tinha uma maneira de resolver todas as dificuldades, grandes ou pequenas. "Cortem-lhe as cabeças", ordenou sem pestanejar. "Eu mesmo vou buscar o carrasco", propôs o rei, impaciente, e saiu correndo. Alice achou que não era má ideia voltar a ver como ia o jogo, quando ouviu a voz da rainha à distância gritando com furor. Já ouvira sentenciar 3 jogadores à execução por terem perdido a vez, e não gostou nada da aparência das coisas, pois o jogo estava numa tal barbúrdia que nunca sabia se era ou não a sua vez. Resolveu ir procurar seu ouriço. O ouriço estava envolvido numa luta com outro ouriço, e que pareceu a Alice uma excelente oportunidade para lançar um contra o outro com seu malho. A única dificuldade era que seu flamingo tinha ido para o outro lado do jardim, onde podia vê-lo fazendo tentativas bastante desajeitadas de voar para uma árvore. Quando agarrou o flamingo e o levou de volta, a luta acabara e os 2 ouriços tinham sumido de vista. Mas não tem muita importância, pensou Alice, já que todos os arcos saíram deste lado do campo. Meteu seu flamingo debaixo do braço para que não escapasse de novo e voltou para 2 dedos de prosa com seu amigo. Ao se aproximar do gato, teve a surpresa de encontrar uma multidão em torno dele. O carrasco, o rei e a rainha estavam discutindo, todos falando ao mesmo tempo, enquanto os demais guardavam absoluto silêncio e pareciam muito apreensivos. Assim que Alice apareceu, todos os 13 recorreram a ela para resolver a questão e repetir-lhe seus pontos de vista. Embora, como falavam todos ao mesmo tempo, lhe tenha parecido realmente muito difícil entender ao certo o que estavam dizendo. O ponto de vista do carrasco era que não se podia cortar uma cabeça fora a menos que houvesse um corpo no qual cortá-la, que nunca tinha feito coisa parecida antes e que não ia começar naquela altura da sua vida. O ponto de vista do rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado e que o resto era despautério. O ponto de vista da rainha era que se não te tomasse uma medida a respeito imediatamente, mandaria executar todo mundo sem exceção. Foi esta a última observação que deixou todo o grupo tão sério e preocupado. A única coisa que ocorreu a Alice foi dizer: "Ele pertence à duquesa, deveriam perguntar a ela." "Ela está na prisão", disse a rainha ao carrasco. "Tragam-a aqui." E o carrasco partiu como uma flecha.
A cabeça do gato começou a sumir assim que o carrasco se foi, e quando ele chegou de volta com a duquesa, já sumira por completo. Diante disso, o rei e o carrasco puseram-se a correr freneticamente para cima e para baixo à procura dela, enquanto o resto do grupo voltava ao jogo. E assim acaba o nosso capítulo 8. E nesse capítulo, na Alice no País das Maravilhas, é apresentada a rainha de copas, né? É uma loucura tudo isso. É aquela rainha que dá ordens e nunca é cumprida as ordens dela. Todo mundo teme ela, né? Mas ao mesmo tempo ninguém faz o que ela pede, né? E é uma bagunça tudo isso. O mundo dela é uma bagunça, né? O jogo é uma bagunça. E aí tem todo mundo servindo a ela, todo mundo com medo dela. E nesse capítulo, na verdade, o autor ele tá querendo fazer uma crítica, na verdade, né? Era uma crítica. O livro Alice no País das Maravilhas é uma crítica à época, né? À monarquia, a toda a revolução que está acontecendo na época. E esse capítulo exatamente é uma crítica à monarquia na época, a Rainha Vitória e todas as suas ordens. Então, é tudo relacionado a isso. Quando você fala, nossa, que loucura tudo isso, né? Um jogo dessa forma, por que o jogo joga isso? Por que tem que pintar as rosas? E aí, quando você vai procurar saber um pouquinho mais da história, você percebe isso, que tem todo um fundamento. Eu amo o livro Alice no País das Maravilhas, que ele te leva para um mundo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo ele é uma crítica. Quando você começa a pesquisar e você começa a tentar entender porque o autor criou todo esse mundo, que foge à lógica, né? Você começa a entender que tem algo a mais, né? E eu acho incrível que toda vez que você lê, você percebe algo diferente. Tem sempre algo escondido, né? Alice no País das Maravilhas é isso. Você toda vez que você lê, você encontra algo escondido, o autor tá querendo dizer algo. E, bom, é isso. Espero que tenham gostado da leitura. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com os amigos. E foi um prazer novamente. Ah, e eu sou a Jussi. Beijo!